Pessoal, uma dúvida que surgiu também foi em relação à questão número 10. Vou ler com vocês com bastante atenção. Uma secção plana de uma esfera tem 6 centímetros de raio. Então, esses 6 centímetros não é o raio da esfera, é o raio da secção. Se você cortar uma esfera, corta uma bola, um corte retinho, vai ser que o corte vai ter que figura. Vai ser que figura? Vai ser um círculo. Então a secção é isso daqui. Então é esse círculo aqui embaixo, esse cortezinho. Quando ele fala que essa secção tem 6 centímetros de raio, então deixa eu colocar aqui o raio. Que beleza que eu perdi. Achei. Esse pedaço aqui mede 6. Se o cilindro de revolução inscrito nessa esfera, então tem um cilindro aqui dentro, a base do cilindro é a secção em questão. Então você imagina que você tem um cilindro dentro dessa esfera, deixa eu desenhar aqui sem nenhum apetrecho de régua mesmo, mais ou menos aqui que está esse cilindro, está vendo ele aqui em cima, perfeito. Tem 264 pi centímetros quadrados, é a área. Como é que você acha a área do cilindro? Lembra? Vai ser a área das duas bases mais a área lateral. Cada base, o raio é 6. 6 ao quadrado, 36. A área do cilindro não é πr ao quadrado? 36 vezes π, 36 π. Tem duas bases, 72 π. Então, duas bases mais a área lateral, 2πr vezes h. 2 vezes π vezes r vezes h. Tudo isso tem que dar 264 π, que é a área total. 264 π. Primeiro, corta todos os π's. E segundo, divide tudo por 2. Metade 72. 2 vezes 6, 12, dividido por 2, 6Hs. Metade de 264, metade de 200 é 100, metade de 64, 32. Igual a 132. Dá para achar o H facinho, né? Esse 36 que está somando vai passar para o outro lado subtraindo. Quanto que é 132 menos 36? 132 menos 32 dá 100. Menos 36 dá 96. E agora 96 dividido por 6. 9 dividido por 6 dá 1. Resta 3. 36 dividido por 6 dá 16. 16 vai ser a altura do cilindro inteiro. Então eu pergunto para vocês, se 16 é tudo isso, quanto que é esse pedacinho aqui? Que é a distância da secção até o centro da esfera. É metade. Se tudo isso é 16, metade vai ser 8. Olhando para essa figura, tu é capaz de me dizer rapidamente quanto que vale o raio da esfera? Cadê o raio da esfera? É do centro até qualquer ponto da esfera. Então talvez seja interessante você pensar aqui. Porque aqui forma um triângulo retângulo. Dá para fazer o teorema de Pitágoras. Ou, se você olhar um pouquinho mais esperto, ó aqui. Não é o dobro do triângulo 3, 4, 5? 6, 8. Essa hipotenusa vai ser quanto? 10. Então, você já achou o raio da esfera, que é 10 centímetros. Pergunta. Qual é o volume do maior cone de revolução que pode ser inscrito nessa esfera, de modo que a base do cone seja também esta secção indicada. Então, o que é o cone? Não é que nem o cilindro que tem duas bases. O cone também vai ter uma base circular, que é essa base aqui que está indicada, mas o maior cone, ele vai estar ligado ao quê? Aqui em cima. E aí o que você vai precisar pensar é como achar a altura desse cone. Ué, esse pedaço até aqui, você sabe que essa altura é 8. E desse pedaço até aqui em cima, não é o raio da esfera? O raio da esfera é quanto? 10. Então a altura do cone total vai ser quanto? 18. Pronto. Fez isso, sensacional. Já tem o exercício 10 assim.
Agora, depois do 10, eu queria que você desse uma olhadinha comigo no 12. 12º exercício. Hexágono. Hexágono é uma figura que a gente usa muito. Pessoal, olha lá, bastante atenção ao exercício 12. Determinar a área de um prisma hexagonal, então a área total é a área de cada face de um prisma sempre vai ser um retângulo, e como ele é hexagonal tem 2 hexágonos, lembra que o hexágono a gente divide em 6 triângulos equiláteros, de um prisma hexagonal regular, então os hexágonos são polígonos regulares, circunscritível, dentro desse prisma cabe uma esfera certinha, e essa esfera é a área lateral de um prisma hexagonal regular circunscritível. A esfera está aqui dentro. Esse prisma, tem 864 raiz de 3 metros cúbicos de volume. Óbvio que é de volume que é unidade cúbica. Tá bom. Quando você olha isso daqui, pessoal, para determinar a área disso daqui que está na lousa, aliás, a área que está no guia, que é o 3D eu desenhei, para determinar a área, você precisa pensar, saber as medidas desse prisma. Ele não forneceu nem o lado, e ele também não forneceu o raio da circunferência e nem a altura. Mas, se você olhar o prisma, a altura desse prisma é o quê? É o diâmetro da esfera. Então, vou falar que essa altura são 2 vezes o raio, tá bom? E o lado desse prisma? Lembra a propriedade dos hexágonos? Que a gente consegue de hexágono em quantos triângulos? 6 triângulos equiláteros. Então, isto é raio, isto é raio, isso também é raio, mas isso daqui eu chamo de lado. Então, o lado, a aresta, né, da base do prisma, é o próprio raio. Então, na hora de fazer esse exercício, você vai colocar tudo em função do raio. O lado, a aresta, vai ser o próprio raio. E a altura do prisma, porque ele é tridimensional, a altura como cabe uma esfera aí dentro, são 2 raios. Certo, pessoal? Dúvidas? Tenta fazer e me comunica, tá bom? Pessoal, para a gente terminar aqui a parte de geometria espacial, foca um pouquinho no exercício 13. O exercício 13 mostra um prisma reto, em pezinho, circunscritível. Sempre que tiver circunscritível é porque dentro cabe uma esfera tocando cada uma das faces desse sólido. A base de um prisma é um triângulo retângulo. Aqui forma um ângulo reto com catetos 8 e 15. Então, este cateto menor vai ser 8. Esse cateto maior vai ser 15. Se você fizer o teorema de Pitágoras, vai obter aqui a hipotenusa facilmente, vai ser 17 centímetros. Faz aí o teorema de Pitágoras. Aí o que as pessoas perguntaram foi, como é que eu determino o raio disso daqui? Primeiro, cadê o raio? Ué, você pode falar que isso daqui é o raio, beleza. Você pode falar que isso daqui também é o raio. Beleza também. E aí vocês concordam comigo o seguinte, que se isso daqui é o raio, isso daqui também vai ser raio. Tudo isso mede 8, não mede? Quanto que mede isso que sobra? 8 menos R. E aí tem uma propriedade que é de segmentos tangentes. Você tem um ponto fora da circunferência. E esse ponto liga ponto P até encostar a circunferência de um lado, ele vai medir a mesma coisa do que vinha aqui e encostar a circunferência desse outro lado. Então, se esse pedaço é 8 menos R, esse pedaço também vai ser 8 menos R. Eu acho que já entendeu como termina, né? Porque aqui em cima também é R, tudo isso é 15, aqui vai ser 15 menos R. Então, veja. Se esse pedaço aqui em cima é 15 menos R, aqui embaixo também vai ser 15 menos R. E se você somar isso com isso, dá 17. Aí você acha o raio, seja feliz e termina. Por fim, dá uma olhada no 15. 15 é ótimo para pôr em prova, sempre põe alguma coisa parecida.
Determine a área da esfera circunscrita aos cones. Em nenhum momento ele fala que isso daqui é um cone equilátero. O que é o cone equilátero? O cone equilátero é quando isso é um triângulo equilátero, né? Ainda não é o caso. O cone de revolução de 12 centímetros de altura tem 288 pi centímetros cúbicos de volume. Então, esse é o volume do cone. Como é que você acha o volume do cone? É 1/3, porque ele faz ponta, da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura do cone, que ele falou que é 12, e isso é 288 pi. Já vou cortar o pi com pi. 12 dividido por 3 dá 4. 4r ao quadrado é 288. Divide por 4. Divide por 4 é metade da metade. A metade de 188 é 144. A metade de 144 é 72. Isso é o dobro da raiz de 36. Então é 2 raiz de 36. Porque é 2 vezes 36. Tá? Então esse daqui é o errinho. Esse errinho, que é o raio do cone, mede 2 raízes de 6. O raio da esfera está aqui. Como que você pode achar, por exemplo, o raio da esfera? Você pode pensar nesse triângulo retângulo que está fechado aqui, ó. Esse errão é a hipotenusa. Tudo isso mede 12, não mede? Quanto que mede isso? Isso daqui em cima, pessoal, também é o raio da esfera. Então, o que sobra aqui embaixo vai ser 12 menos o raio da esfera. Aí você pode fazer um Pitágoras nisso. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado. Aí acha o raio da esfera e consegue resolver qualquer coisa. Certo? De geometria espacial, mais alguma dúvida? Um que eu gostaria muito que vocês tentassem, ó, o 16 de octaedro cai em prova, com certeza, mas ele tá bem parecido com o que tá na apostila de vocês. O 17, com certeza absoluta, tá em prova, que é o octaedro inscrito, aliás, o octaedro circunscrito à esfera. O 18 é com troncos, então isso é importante. Então tem um tronco de cone fora de um tronco de pirâmide de base quadrada. O 18 e o 19 com... Olha, pessoal, o 16, 17, 18, 19 extremamente importantes. Mas com os raciocínios que eu já desenvolvi aqui, você consegue fazer esses de tronco. O 20 também é importante, interessante você entender como funciona. Já dei a dica de onde que tem que estar o raio do 20, coloquei em azulzinho lá. E depois ele fala de estatística. E é importante que vocês façam isso, não subestimem estatística. Por mais que a maior parte da prova esteja em geometria espacial, você precisa garantir os pontos estatísticos. Não vai errar média, não vai errar moda, mediana, tá? Se você der uma olhada, por exemplo, no exercício 23, é um de média ponderada. O 24 também é média ponderada. Aquele vídeo da aula extra que eu gravei, então eu falei da média simples, da média aritmética, da média ponderada, da geométrica, da harmônica. Tem geométrica e harmônica aqui no final. Para terminar a aula de hoje, eu queria fazer o 25, que é um caiu na prova do ano retrasado de desvio padrão. 25. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone, telemarketing. Maravilhoso. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados os números das chamadas durante um período de 7 dias seguidos. Os resultados são na tabela abaixo, determine o desvio padrão do número de chamadas. Lembra qual que é a função do desvio padrão? De nada adianta a gente ter uma média se os valores estão muito para fora, né? Então o valor está muito para cima, muito para baixo. Quando eles estão mais pertinho da média, o desvio vai ser menor. Para a gente achar o desvio padrão, a gente precisa primeiro achar a média aritmética simples desses dados. São dia da semana, são 7 dias. Vamos achar a média? Como que eu faço a média disso? Somo todos eles, 3 mais 4 mais 6 mais 9 mais 5 mais 7 mais 8, e vou dividir tudo isso por 7. São 7 dias.
3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13, 22, 27, 34, 42. 42 dividido por 7, 6. Então, a média dá o número inteiro. Como que a gente acha o desvio padrão? É a raiz quadrada. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a diferença entre o valor e a média e elevar ao quadrado. Qual que é o valor do domingo? Quantas chamadas tiveram no domingo? 3. Qual que é a média? 6. Qual que é a diferença? Não importa se é para mais ou para menos. A diferença é de 3. Então, essa é a diferença ao quadrado. Mais. Qual é a diferença de 4 para 6? 2. Essa é a diferença ao quadrado. De 6 para 6, 0 ao quadrado. De 9 para 6, a diferença é de 3. 3 ao quadrado. 5 para 6, a diferença é de 1. 7 para 6, a diferença é de 1. 8 para 6, a diferença é de 2. Soma, divide por 7. É só resolver a continha. Simplesmente fácil. E essa vai ser a medida do desvio padrão também em número de chamadas. Tá bom? Qualquer coisa, pessoal, me escrevam. Foi um prazer estar aqui de novo. Aguardo as dúvidas de vocês. Até mais.